Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Mark do canal Traço Infantil, tudo bem com vocês? Pessoal, eu trouxe aqui hoje o livrinho do Bobbie Goods, que tá bem famoso hoje na internet, e eu vou ensinar vocês algumas técnicas legais, mais realistas pra gente pintar esse desenho, tá bom? Pra não ficar naquela mesmice de pintar tudo chapado, combinado? O Dragonil tá aqui pra me ajudar. Oi gente, tudo bem? Curioso pra ver como é que vai ficar, hein? Eu já pintei vários desse livro. Vamos lá pessoal! Deixa o like aí, por favor! Valeu, Dragonildo. Bom, pessoal, para começar, eu vou fazer o céu, tá? E eu vou utilizar aqui duas cores diferentes, um amarelinho bem fraquinho e um azul, tá bom? E eu vou tentar fazer um degradê para a gente imitar um final de tarde. Combinado? Vamos lá? Agora, pessoal, eu vou deixar secar um pouquinho aqui, depois ainda vou passar um pouquinho mais de amarelo, mas eu já vou fazendo as árvores, tá bom? Uma coisa que é bem importante, pessoal, é que o marcador, para você conseguir misturar ele, você tem que fazer quando ele está molhado. Mas, em alguns casos, em algumas técnicas, o ideal é que você deixe ele secar, como é o caso aqui das árvores. Então, de repente, vale a pena você já começar pelas árvores, para deixar ela aí secando. Tá bom? Aqui na árvore, pessoal, não tem problema se ele ficar manchado. Na verdade, a intenção é um pouco essa, né? É a gente imitar aqui os veios da árvore, do tronco, né? Bom, pessoal, acabei de pintar as nossas árvores e agora eu vou passar aqui uma caneta mais escura, tá bom? Olha que legal que vai ficar esse efeito. Aqui também, pessoal, vocês podem simular uma sombra, tá? Pode ficar bem legal também. Agora, pessoal, eu vou fazer a técnica na parte da árvore, tá bom? Primeiro a gente vai preencher toda a árvore com um verde um pouquinho mais claro, tá? Mais claro que você tiver aí. Porque depois a gente vai entrar com um mais escuro para fazer um sombreado. Pode pintar tudo. Bom, pessoal, já que preenchi todas as nossas árvores, agora a gente vai pegar uma canetinha um pouco mais escura e vai fazer um sombreado. Só que aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar que tem aqui essas marquinhas e vai fazer o sombreado mais ou menos até ali, quer ver? E vai seguir mais ou menos isso, olha só. Então vocês vão fazer mais ou menos esse formato aqui, ó. Como se fossem escamas de peixe. Não precisa ficar certinho, tá, pessoal? Porque nada na natureza é certinho. Ele é sempre um pouquinho diferente, uma folhinha da outra, né? E aí em algum momento você para um pouquinho antes, tá? Porque a sombra ela tá pegando só na parte de baixo, né? E depois quando secar, pessoal, se vocês quiserem, vocês podem reforçar ainda mais essa diferença de cor. Se o seu marcador não é tão forte, né, quanto o anterior, você faz isso. Olha que legal. Vou fazendo as outras e já volto. Olha, pessoal, como ficou bacana a nossa árvore, né, nossas folhinhas. Agora, pessoal, eu escolhi uma cor aqui pra gente pintar essas montanhas. Só que eu quero respeitar uma linhazinha branca, tá vendo? Para ajudar no contraste do céu.
Então vocês fazem uma linhazinha antes e vocês param, tá vendo? Quer dizer, vocês começam a pintura dali para baixo. Tá vendo como eu digo que a canetinha ela acaba indo, ó? Ó, vou fazer uma linha bem embaixo, tá vendo? E mesmo assim ela ainda vai quase encostar lá na linha, tá vendo? Então toma bastante cuidado com isso. Legal. Agora, pessoal, eu vou começar a pintar nossos amigos aqui. Eu vou utilizar esses dois cinza quentes, tá? O G2 e o G4. Vou começar pelo mais claro sempre. Aqui, pessoal, se vocês puderem respeitar uma linhazinha lá na parte de cima, é legal. Aqui é a mesma coisa, ó. A técnica de você pintar com marcador, pessoal, ela é muito de antecipação, porque depois você tem canetinhas brancas, mas nunca fica tão branco quanto o papel, a não ser que você passe nanquim, né? Que aí é uma outra técnica e também é uma técnica um pouquinho que exige um pouquinho mais de treino. Agora eu vou pegar a canetinha mais escura. Vou fazer uma técnica similar ao que eu fiz lá em cima na árvore. Não precisa fazer isso, pessoal, em todo cachorrinho, tá? Porque senão fica muito pesado a ilustração. Mas em algumas regiões para mostrar que é um pouquinho mais peludinho, né? Olha que legal, pessoal, que ficou o efeito. Bem bacana, né? Aqui a gente tem que fazer a sombra no chapéu. E já pode emendar com o adesivo. Legal, pessoal, os dois amiguinhos estão pintados. Bom, pessoal, já preenchi também todas as outras regiões verdes, tá? Vou pegar a canetinha um pouquinho mais escura pra gente fazer aquela técnica, tá bom? Vou começar por aqui, por cima, porque já tá um pouquinho mais seco. Então a gente vai pintando aqui, mais ou menos numa determinada faixa, que a gente queira a sombra. E aí é importante levar em conta o que tem na frente, né? No caso aqui são as nossas florzinhas. E aí a gente faz aqui um pouquinho daquela técnica de novo. Ó. Sempre fazendo as escaminhas de peixe. Mesmo que elas não fiquem casadas perfeitamente, tá? E aqui também eu deixei a linhazinha branca, né? E aqui embaixo é a mesma coisa, pessoal. Só que aqui eu já vou começar um pouco mais forte com a ponta da caneta, que é uma região um pouquinho maior, então eu já vou aplicar aqui uma sombra um pouquinho mais forte. Tá ficando ruim, pessoal, porque a folha tá levantando, tá vendo? Então eu tô tendo que colocar o dedo aqui, senão eu não consigo ilustrar. Pode até ser que eu erre aqui. E aí, pessoal, agora no finalzinho do vídeo, eu vou terminar ali aquela parte do chão. Eu vou só passar um marrom um pouquinho mais terroso. E aí depois eu vou aplicar algumas tentativas aqui, né? De algumas linhazinhas brancas, tá? Algumas partes de brilho. Por que eu estou dizendo tentativa? Porque eu acho que a caneta que eu tenho aqui, ela não vai surtar muito efeito aqui, tá? Mas vou tentar. Vou
como tá difícil de pintar aqui, pessoal, porque tá muita pressão no meu dedo pra levantar aqui, ó. Bom, pessoal, já praticamente terminamos aqui. Eu deixei aqui pro final algumas coisinhas para mostrar para vocês, ó. A sombra, eu peguei um lápis de cor mesmo. Vou preencher aqui só de fraquinho mesmo, fazendo aqui esse movimento, só para ela não ficar aquele branco bem chapado, tá bom? Já fiz nas outras duas, estou fazendo nessa, vou mostrar para vocês. Não é para fazer muito forte. Outra coisa, pessoal, lembra que eu tinha deixado essas linhazinhas aqui brancas? Como eles estão aqui em cima, ó, perto do sol, eu vou preencher com essa caneta aqui que a gente fez. Tá vendo como eu fiz aqui no cachorrinho? Eu vou fazer aqui também no ursinho, ó. Vai parecer que é a luz do sol que tá refletindo, tá vendo? Só um pouquinho, não precisa de muito. Aqui um pontinho que eu tinha esquecido. E aqui, pessoal, vou fazer uma técnica. Tá vendo aqui que eu já fiz a sombra, né? Com o roxo. Eu vou fazer uma tentativa aqui de uma técnica. Eu vi muita gente fazendo e fica muito legal. De fazer esse paninho aqui com uma textura, né? De quadriculado. Só que como tem muito elemento aqui, talvez fique difícil. Vamos ver se a gente consegue. Vou fazer meio de olho mesmo, tá, pessoal? Vi que muita gente acaba usando régua, mas aqui como tem muito elemento já, eu acho que não compensa. Talvez aqui, pessoal, o ideal é a gente passar uma mão, depois passar outra mais tarde. Eu tentei deixar bem sequinho para fazer aqui com vocês, mas acabou que não ficou tão evidente as linhas. E aqui, pessoal, eu deixei o lápis branco no final pra gente evidenciar um pouquinho mais os veios das árvores, só para dar um toque mais legal no nosso desenho. Pode fazer aqui um pouquinho nos calos, quando tiver principalmente em cima aqui, ó, da outra cor, né, da mesma cor. E acho que é isso, pessoal. O que vocês acharam do desenho? Aqui depois, se secar, eu vou passar mais uma demão. E aí eu coloco no finalzinho do vídeo como ficou, mas praticamente é isso daqui. Gostou, Dragonildo? Uau, ficou muito realista. Adorei, viu? Agora, pessoal, não se deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like. Valeu, Dragonildo. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau!